Eu vou falar aqui agora, vocês vão encontrar num livro chamado O Evangelho do Cristo Crucificado. A Impacto está lançando esse livro agora. E eu recomendo a vocês. É um livro extraordinário que fala sobre o Evangelho. Então, o testemunho apostólico, ele contém alguns pilares. E o testemunho apostólico contém que a mensagem que é o testemunho dos apóstolos fala da criação, fala dos pactos, fala da cruz, fala do carismas, ou seja, do poder de Deus, e fala do final, da escatologia ou de Apocalipse. Então, a gente entende, nós entendemos que haverá um tribunal, irmãos. Existe um tribunal escatológico esperando por nós. E o Senhor escolheu testemunhas. Amém? Então, existe... Quem já foi numa como é que chama mesmo? Na audiência, no tribunal. Tem lá as partes e tem as testemunhas. Então, o Senhor, quando Ele fala... Ele está alto, né? Sei lá o que está esse negócio. Falando que é batalha espiritual. Sinais. Então, existem testemunhas. O Evangelho tem a sua... Por que prega o Evangelho? Lá em Mateus 24 fala que o Evangelho vai ser pregado para testemunho. Então, o Evangelho produz testemunho. Quando o Evangelho é anunciado, o que acontece na vida de um ser humano que recebe o Evangelho é que ele se torna uma testemunha desse Evangelho. Então, vai haver um tribunal e vai haver testemunhas. A Bíblia fala que a igreja, né, Paulo exorta os coríntios que vocês vão julgar até os anjos. Então, olha o tamanho dessa responsabilidade. Como que nós vamos julgar até os anjos se nós não temos contexto da lei? Se vamos julgar, nós precisamos da lei. Estão comigo? Então, o tempo da lei não acabou, irmão. Na realidade, o tempo da lei, ele vai transcender essa era. Então, haverá uma lei, houve uma lei e haverá essa lei, onde os povos subirão até Jerusalém para aprender dessa lei. Então, se há um tribunal, há também um testemunho apostólico. E quando eu falo de testemunho apostólico, eu não estou me referindo a homens dons, ok? A igreja, ela precisa ser apostólica e ela precisa ser profética. Isso não tem a ver com a placa. Você pôr lá na placa, igreja fulano de tal, dos últimos dias, apostólica e profética. Não é isso. É o entendimento. É como ela caminha. É como ela se move. Apostolicamente, ou seja, a palavra apóstolos, todo mundo sabe que é enviado. Então, quem que Deus enviou? Quem que Cristo enviou? A igreja. Ok? Então a igreja ela é apostólica porque ela é esse agente que foi enviado por Cristo, e ela é profética porque ela atua nessa lei. Quando a gente fala de profético, logo a gente pensa nas redemoinho, né, no falar em línguas e ter visão e ter revelação e ter profecia, e isso faz parte. Mas quando fala de profético, está falando de Bíblia. Aleluia. Legal.
Vocês estão bem. Então, se houve uma mensagem no primeiro século que produziu cristãos do primeiro século, da forma que quando a gente olha para a Bíblia, a gente assusta com o tipo de vida que aqueles irmãos tiveram, o quão eles eram felizes por poderem sofrer por causa do nome de Jesus. E hoje a gente briga com o irmão só porque ele não falou parte do Senhor. E a gente fica chateado. E aqueles irmãos, eles tinham uma alegria enorme por poder padecer por causa do nome de Jesus. Ao ponto de Paulo dizer que morrer é lucro. Então, aonde que a gente se perdeu nisso? Eu queria que o Vitor, se você puder colocar a primeira figura, Vitor. Eu trouxe 2 figurinhas, não é de WhatsApp não. Eu ainda estou na introdução, tá? Tudo certo, né? É você mesmo. Tá. É porque eu ainda estou na introdução e estou preocupado com o horário. Irmão. Lá, Epson excede your vision. Tem uma mensagem. Tá. Entendi. Mensagem do além. Então é o seguinte, a figurinha lá, tenta pensar comigo aqui. Deus criou todas as coisas. Eu não vou entrar nisso. Teve uma briga aqui para entrar nisso, eu falei, irmão, cuidado com isso. Mas Deus criou todas as coisas. E tudo que Deus criou, quando Deus terminava, Ele dizia, é bom. Ou seja, por causa dessa revelação, a criação recebendo de Deus o louvor, porque olhar para alguém e dizer bom, olhar para alguma coisa e dizer que é bom, é louvar alguma coisa. Por isso que todo ser que respira, responde a esse louvor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque responde ao quê? Ao que Deus disse lá no início. Quando ele olha para as coisas, e bom para Deus é que estava tudo em ordem. Tudo estava em ordem. Deus olhou, estava tudo em ordem, e ele dizia, é bom. Então estava tudo em ordem. Deus colocou, plantou um jardim no Éden. Amém? O Éden é um... Ah lá, que legal, né? Muito bom. Ficou faltando uma beiradinha ali. Mas tá bom. Né? Era um novo, novo céu e nova terra ali. Mas está legal. Então, estava tudo perfeito, irmãos. Então, isso é o quê? É o primeiro pilar, criação. Então, criação. Tudo como estava no coração de Deus. A Trindade resolveu fazer algo. Lembra que eu falei aqui no outro domingo? Que só existia a Trindade, só existia Deus pleno. De repente, Deus afasta um pouquinho, não sei aonde, no espaço, e constrói algo e muda para lá. Então, isso é difícil de você imaginar, mas foi isso que aconteceu. Talvez Deus deu uma afastadinha, criou um vácuo, e ele falou assim, façamos, haja isso. Então, a Trindade. Então, o que tinha mesmo? Gênesis 1, o Espírito pairando sobre as águas, porque a terra ainda não tinha forma. Ou seja, ela não era do jeito que você pensa que é. Não vou falar que jeito que era, não. Então ela não tinha forma.
Mas o Espírito pairou sobre isso, e a voz de Deus diz: haja. Então o verbo ia lá e construía. Então a Trindade construiu tudo, e Deus olhou para aquilo e disse: é bom, mudou para lá. E aí ele falou assim: bora agora fazer o homem. A Trindade reuniu de novo: bora fazer o homem. Como a gente vai fazer o homem? A nossa imagem e semelhança. Legal, ele vai nos representar nesse lugar. Beleza. E onde que ele vai ficar? Vamos plantar um jardim no Éden. Onde que é o Éden? O Éden é no monte, que é um templo. O Monte Santo do Senhor é um templo, onde ele fica lá no alto. E aí, naquele lugar no Éden, Deus plantou um jardim e colocou o homem para morar lá. Então, sabe, Apocalipse 21, que a cidade é o Éden. Porque quando Adão é expulso, o que tem no Éden que Deus não queria que Adão acessasse? A árvore da vida. Mas quando a cidade desce, a Bíblia fala que a árvore da vida está no meio da cidade. Então, o plano vai sendo concluído. Então, Deus tabernaculava com a humanidade, porque Adão não é um nome próprio, Adão era humanidade. Adão era um homem coletivo que caminhava no jardim. Amém, irmãos? Ele e a mulher, Eva só teve nome depois que ela pecou, que Adão pecou. Ela não tinha separação. Então, era a humanidade. Estão entendendo? Está entendendo? Está tudo certo? Tá, então, criação. O que houve? Houve uma ruptura, pecado. Adão cai. Aí vem o segundo pilar da mensagem apostólica, ou seja, do testemunho apostólico, que são o período das alianças, porque Deus é um Deus pactual, Deus de pacto. Todas as vezes, Deus é diferente de nós, todas as vezes que a gente tem problema de relacionamento, a gente quer quebrar a relação, a aliança, mas Deus não, Deus vem e fortalece a aliança. Então, nos momentos de crise da criação, Deus vem e faz aliança. Deus vem e faz aliança. Deus vem e faz aliança. E tem ali as três principais alianças, que são a aliança de Abrão, M de Moisés e D de Davi. Então, são... Hã? Muito bom. É isso aí que ele falou. Então, o testemunho dos apóstolos precisa apostólico, né? O testemunho apostólico precisa conter, o evangelho precisa ter consciência da criação, da aliança, que Deus é um Deus pactual, e depois tem o sacrifício, ou seja, o evangelho é cruciforme, ele precisa do sacrifício da cruz, não existe remissão sem sacrifício, ok? Não existe remissão sem derramamento de sangue. E esse foi o lugar mais alto, um ponto alto, não vou dizer mais alto, mas um ponto alto da história do testemunho apostólico. Por quê? Porque, irmão, Jesus, o Deus que se fez homem, encarnou e se fez homem, não tinha pecado nele. Ele foi pregado na cruz. E olha só a loucura disso, porque a morte foi até ele. E não teria como matar Jesus, porque não havia pecado nele. A confusão da morte em torno. Leia depois Salmo 22 com essa perspectiva. A morte olhando para... O que eu faço agora? Porque o salário do pecado é a morte, é o requerimento da vida daquele que pecou. Mas ele não tinha pecado. Se Jesus não falasse, irmãos, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, talvez ele estaria vivo na cruz até hoje, porque a morte não teria como
matá-lo. Foi o escândalo. E aí, o testemunho apostólico, ou o evangelho, tem a ver com o sacrifício e tem a ver com o Espírito Santo, que é o derramamento, agora o Espírito Santo, não só o derramamento que tem a ver com poder, mas o Espírito Santo morando em nós, dentro de nós. Agora nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está em nós. E quando eu recebo isso, irmão? Quando você é convencido de que você precisa de arrependimento e você arrepende. O batismo do Espírito não é falar em línguas. Amém? O batismo, porque quem convence o homem do pecado? Então, quando o homem é convencido, e quando ele é convencido do pecado, ele se arrepende, ele recebeu o batismo do Espírito. Aleluia. Essas coisas vocês não falam que foi eu que falei, não. E o período carismático, ou seja, vem o momento em que o Espírito empodera, Deus proporciona uma maneira de que a igreja possa testemunhar sobre ele, porque não adianta a igreja falar sobre o testemunho apostólico, o evangelho, se o Espírito não está. Lembra que quando Jesus ensinava, as pessoas falavam assim, você não é como os outros Messias, você tem uma autoridade. Que autoridade? Aquela, lembra de Isaías? O Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Vocês é crente? Então, o Espírito ungiu a igreja para pregar as boas novas. E o ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável? É o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, quando você fala sobre... Muito bom, viu, você falar sobre isso. Porque pregar o Evangelho e o ano aceitável, pregar as boas novas e o ano... Está falando de escatologia, irmão. O ano aceitável do Senhor é um ano que vai vir, é um ano que vai durar 1000 anos. Aleluia! Aí, cadê o... você está agora ali, né? Põe a segunda figurinha aí. Aí eu vou terminar a minha introdução. Aí. O evangelho do primeiro século era aquele evangelho. Mas aí, durante os séculos passando, veio algumas coisas que ralidificou a mensagem do evangelho. Não sei se é essa palavra, né? Mas reduziu, distorceu a mensagem do evangelho. E aí eu estou falando só de 3 coisas aqui, irmãos, que são as raízes de todos os outros problemas que nós temos. E a primeira é evolucionismo. Então, o evolucionismo ataca diretamente a criação. Ou seja, o homem explicando a criação de outra forma, não a despeito de que Deus é o Criador de todas as coisas. E pasmem, isso está no nosso meio. Em alguma esfera de conhecimento, o evolucionismo está no nosso meio. Talvez você não vai crer no Big Bang, não creio no Big Bang, mas tem outros aspectos do evolucionismo que você acredita e que não é bíblico. O outro aspecto é o platonismo. O platonismo, talvez, esses 3 são terríveis, mas o platonismo é essa consciência, sabe, do imaterial e do material. Porque a gente aprendeu, aí está muito dentro da igreja, que o contrário de
espiritual é material, e isso não é bíblico, irmão. O contrário de espiritual é carnal. Carnal. E os apóstolos, João, na sua primeira epístola, já está lutando contra o platonismo. Naquele momento ali, a doutrina era a doutrina chamada... Gnosticismo. O gnosticismo pregava que Jesus era um ser espiritual, que ele não era carne. Então, por isso que João está falando assim, o que nós testemunhamos é o que nós tocamos, é o que nós apalpamos. Então, no século I já tinha influência platonista. E tem um irmão que é muito bom, irmãos, que é maravilhoso, que é Agostinho. Aleluia. Mas muito influenciado por platonismo. Tanto que todas as profecias bíblicas, Agostinho tem a tendência de dizer que não são literais. E isso é um grande problema. Por que nós temos uma confusão escatológica terrível na igreja hoje? Por conta disso. E aí entra na terceira, que é a escatologia realizada. Que diz o quê? Que tudo a respeito do fim já se cumpriu em Jesus. Então, são 3 pontos altos que eu falei para vocês aqui. São, vamos dizer assim, a raiz de todos os outros problemas que nós temos são essas 3. Então, nós precisamos voltar para o testemunho apostólico. Nós precisamos começar a pregar o Evangelho desde o princípio. As pessoas entenderem que Deus não é só um ser que vai vir salvar. Não. Ele é o Criador de todas as coisas. E no momento em que a humanidade cai, Ele vai até essa humanidade e tem uma aliança que nós chamamos de aliança adâmica. Em vez de Ele matar Adão, porque o salário do pecado é Ele faz um pacto com Adão. Não temos tempo para entrar nisso, mas Ele faz uma aliança com Adão. Aleluia. Então vamos entrar no primeiro aspecto do Evangelho, que é o Evangelho da criação. A pergunta que eu quero fazer para vocês pensarem: como interpretar as Escrituras? Qual o meio correto? Porque alguém vai falar assim, não, mas eu creio nessa linha, eu creio nessa outra, eu creio nessa outra. Eu sugiro você a olhar para a Bíblia, simplesmente para a Bíblia. Se você tem aquelas Bíblias que tem aqueles rodapé com muita comentários, eu sugiro você comprar outra Bíblia. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Então, qual o método que a Antioquia usa? A gente usa o método histórico-gramatical, que nós submetemos ao contexto linguístico, histórico e cultural da época que o texto foi escrito. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter muito problema. Eu vou te dar uma coisa bem simples aqui para vocês. Lembra que Paulo falou assim, que agora nós vemos como que através de um espelho. Mas um dia veremos ele nitidamente, veremos ele face a face. Bom, se Paulo estivesse usando esse espelho de hoje, ele não ia falar isso. Mas como o espelho da época de Paulo era muito ruim, porque era como
um metal, que eles poliam esse metal, e você tinha só uma caricatura sua ali, você não conseguia ver nitidamente. Paulo usa isso, porque na época dele só tinha isso para ele usar. Mas com certeza, se Paulo estivesse escrevendo a carta hoje, ele não ia usar espelho, ele ia usar outra coisa. Então a gente precisa respeitar. A Bíblia, irmão, é muito longe de nós. Ok? A gente precisa caminhar para a Bíblia, caminhar para as Escrituras, porque ela foi escrita para um povo do Oriente Médio, com uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Então, para o povo do Oriente Médio, quando você fala assim, vem um rei, eles sabem o que isso significa. Mas para o brasileiro, vem um rei, não, eu que voto no meu rei, eu que escolho meu rei. Né? Então não é assim, irmão. A gente tem que se submeter à palavra e ir de encontro a ela, olhando para a geografia da época, olhando para a cultura da época, olhando para o contexto histórico da época, senão a gente vai ficar muito longe. Quer ver um exemplo que foi essa semana? Eu recebi, o Haroldo mandou para mim um pedido de intercessão da Ticum. Eu falei isso com alguém dos meninos. E no pedido, eu coloquei no grupo, não sei se alguém viu. Na intercessão do Ticum, o Asher está falando assim, orem para capturarmos ou assassinarmos o líder do Hamas. Aí alguém me procurou. Aí alguém me procurou, um pastor aqui de Goiânia me procurou, falou, irmão, esse negócio não tá certo? É para assassinar o cara? Você acha que não é erro de tradução do inglês, não? Eu falei, não, irmão, é isso aí mesmo, é para matar o cidadão. Ele tem que morrer, que diabo. O cara entende que a mentalidade do evangeliquez brasileiro, que Jesus é amor, que Deus é amor, que nhenhenhé, tchucu-tchuca, você vai ver o que vai acontecer, irmão. Jesus vai matar muita gente, irmão. Só falta o do Hamas, o Irã já foi, né? Aleluia. Você edita esses negócios, viu, irmão? Então vamos lá, Evangelho na criação. Meu tempo acabou? Ninguém está falando nada, eu vou aqui. Então, tudo foi criado por intermédio de Cristo. Amém? Então, Deus criou os céus e a terra, e estes dão testemunho da soberania, da bondade de Deus. Como que foi intermédio de Cristo? O verbo fez, o verbo foi lá e efetuou, fez. O Cristo é a maneira com a qual Deus se relaciona com a criação. Aleluia? Vou criar um problema aqui para o próximo ministrante que vai vir aí. O problema é o seguinte, que quem veio até o homem no Éden foi Jesus, não foi Deus. Deus, irmãos, está num lugar inacessível ao homem, à criação. Quem se relaciona com a criação é o Deus encarnado. Mas naquela época ele não estava encarnado, nós entendemos que é o Deus pré-encarnado. Então ele estava relacionando com o homem, Jesus. Todas as vezes que você vai ver o encontro de um homem escolhido por Deus com Deus, que ele fala, por exemplo, alguém falou, Abraão, Quando Abraão sai e vê 3 pessoas aproximando dele, ele se prostra e diz, meu Senhor. Aquilo não é anjo. Porque João, sabe o João, que escreveu o Apocalipse, ele tentou se prostrar diante do anjo, o anjo falou assim, você está doido? Então, aquele anjo do Senhor que chegou na casa de Abraão, que almoçou com Abraão, não foi um anjo. Porque se fosse um anjo, ele ia dizer para Abraão, opa, você está enganado, irmão.
Nós somos parceiros. Agora, abrir aqui. Cara, Jesus vai falar para nós, os apóstolos vão falar para nós, que antes do dia do Senhor vai vir um grande engano. Sim ou não? Engano de tal proporção que é o poder de Satanás, é o poder de anticristo. E Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, que Deus, porque eles não queriam acreditar na verdade, Deus vai enviar um espírito do erro para que eles creiam na mentira. Então, imagina o engano. Ah, não vou ser enganado não. Não, João estava escrevendo Apocalipse. Ele estava entrando no engano. Se o anjo não fala para ele assim, oh, calma aí, irmão, você está enganado, ele ia adorar o anjo. Está entendendo, irmão? Fecha parênteses, vamos voltar aqui. O evangelho da criação, ele é anunciado por ela mesma. Vamos ver o Salmo 19, verso 1. Salmo 19, velho. Que isso, irmão? Você me alegra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Quem anuncia? O firmamento. Deixa eu ver aqui. Eu quero, assim, abrir aqui para vocês que salmos não é música só, entende? Só oração. Não é só música. Amém? Não é só saltério. Não é só oração. Salmo é lei. Ok? Tudo certo? Então Jesus fala, não está escrito na lei de vocês, e o texto que ele usa é um salmo. Salmo é lei. Então, esse Salmo 19 vai falar sobre a criação discursando sobre as obras de Deus. Então nós lemos aí que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, logo, há um evangelho sendo anunciado pela própria criação. Existe um evangelho anunciado pela própria criação. Colossenses 1,15. Aí ele está falando de Cristo, Paulo está falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ou seja, quando o Paulo está falando sobre o primogênito sobre toda a criação, não está dizendo que Jesus foi criado primeiro, mas que ele é o primogênito, porque ele veio como unigênito na terra e subiu como primogênito, porque ele agora tem muitos irmãos. Mas ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Verso 16 aí, o próximo. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, a criação se submete ao Cristo, Criador. Então, Jesus é o princípio, amém? E aí, lá na sua Bíblia está escrito, no princípio criou Deus céus e terra. Então, Cristo é o que sustenta tudo que foi criado. Aleluia. João 1, do 1 ao 3, vai falar que ele é o verbo que estava desde o princípio.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e não só estava com Deus, como era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então, entenda que quem está te ouvindo, é claro que você não vai chegar em alguém. Esses dias eu abri uma caixinha de negócio, né, de pergunta. O que é isso aí, irmão? Não, está amarrado isso aí. Uma caixinha de pergunta, e alguém me perguntou, como que eu vou pregar o evangelho completo no hospital, que eu tenho 5 minutos para entrar lá, né? E eu disse, olha, irmão, no evangelho, no hospital, no caso, você não prega o evangelho, você é o evangelho. Então, aí eu usei o hospital que existia na época de Jesus. Quem lembra? Quem sabe, né? Tanque de Betesda, irmão. Segundo os historiadores, tinha mais de 5.000 pessoas doentes naquele lugar. Então é só hospital, não é isso? Vou abrir uma outra janelinha aqui. Vocês se viram depois. Igreja não é hospital. Aleluia. Igreja é o corpo de Cristo. Está na Bíblia. Aleluia. Não é confusão, né? Igreja é hospital, né? Não, irmão. Igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Morada de Deus. Jesus cura aquele homem. Jesus entra lá, cura um cidadão lá. É engraçado que Jesus pergunta: o que você quer ser curado? Aí o cara vai argumentar, né? Não sei, tá. Não, você quer ou não quer? Porque tem muito doente que não quer ser curado, né? Não é, irmão? Tem muita gente que não quer ser curado porque perde os benefícios. Vamos seguir aqui. Tem benefício para ser doente, irmão. Ser doente tem benefício. Mas, seguindo aqui, Jesus curou aquele cidadão e não falou nada para ele. Mas em um outro momento, Jesus encontra com ele aonde? No templo. E aí Jesus fala para ele: vai e não peques mais. Eduardo, só falou isso, mas deixa eu falar quem falou isso. O Verbo, a lei encarnada, o Evangelho encarnado, se apresentou para aquele homem e diz: vai e não peques mais. Então, vai no hospital, abraça, chora, ri, ora e vai embora, irmão. Pega os contatos, o endereço, o telefone, o WhatsApp. Depois você encontra essa pessoa e fala para ela que ela foi criada com propósito. Deus criou ela com um propósito. E Deus faz uma aliança com ela. E Deus morreu por ela. E Deus quer encher ela do Espírito Santo. E Deus quer levar ela para reinar junto com Ele. Aleluia. Então, os irmãos querem me parar ali, mas eu vou... Deixa eu correr aqui. Cristo é o sustentador de tudo. A gente já leu isso aí, né? Já dei um panorama para você. A criação revela a glória de Deus e a criação aponta para Deus. Aí, esse eu vou ler com vocês, Romanos 1:18. Olha aí, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Que impedem a verdade, que impede a verdade. Você sabe o que é impedir a verdade? Lembra dos 3 pontos que eu falei para vocês que reduzem a mensagem do Evangelho? O Evangelho é a verdade. Então, a injustiça dos homens de reconhecer Deus impedem a verdade.
Continuando. Verso 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Pois seus atributos, olha só, os atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são inculpáveis. Ou seja, já viu alguém falar para você assim, é melhor que não pregue, se você não conhecer vai ser salvo. Não tem isso, irmão. Tipo, vai para o inferno mesmo. Os homens são inculpáveis, porque Deus se revela na criação. Indesculpáveis. O que eu falei? Sangue de Jesus tem poder. Tá gravando. Irmãos, os homens são indesculpáveis. Aleluia. Onde não há lei, não há mentira. Não está na Bíblia isso, irmão. Leia todo o capítulo de Romanos. Onde não há lei, não há descumprimento de lei, porque não tem lei, mas não quer dizer que não tem pecado. O pecado está lá. E Paulo vai dizer que mesmo sem lei, ele está condenado. Leia Romanos. Aleluia. A Bíblia explica isso. Glória a Deus. E por isso os homens se contemplam. E por isso os homens que contemplam a criação e não glorificam o Senhor são indesculpáveis. Todas as obras do Senhor são gloriosas e majestosas. Nossa, cara, agora que eu entrar no jardim do Éden aqui. Então, eu fiz aquele panorama, né? Deus fez criou todas as coisas, plantou o jardim no Éden, colocou o homem lá para governar sobre toda a criação. Isso é um mandado cultural apontando para o relacionamento do homem com a criação. O mandado cultural envolve vice-regência do homem sobre a terra, um comissionamento para o homem dominar, sujeitar, desenvolver, servir e cuidar de tudo que Deus havia criado. Gênesis 2:15. Então Deus olhou para tudo isso e a Bíblia fala que em Gênesis 2, ao fim da criação, o que acontece é que Deus descansa, sim? Deus descansa sobre a criação. Ou seja, não é que Deus estava cansado do que ele tinha feito, do serviço, da obra, mas é que Deus repousa sobre o que estava perfeito. Então lembra quando Moisés foi incumbido de construir o tabernáculo? Quando Deus chegou até aquele lugar e viu que tudo estava como Deus havia pedido, a presença de Deus descansou sobre o tabernáculo. Da mesma forma foi sobre o templo. Quando Deus viu que tudo estava conforme o escrito, Deus descansou naquele lugar. Então a criação precisa ser agora restaurada, porque o próprio Paulo vai dizer que a criação para o Senhor se tornou inútil. Não tem como Deus descansar na criação mais. Não há um lugar de descanso para Deus. Aí lembra de Lucas,
Vou terminar, que senão os irmãos vão bater em mim. Jesus, alguém chega até Jesus e fala assim: eu quero te servir, seguir você e tal. Ele diz que o lobo tem seu covil, a andorinha tem seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar sua cabeça. Quem é o cabeça de Cristo? Deus. Então, Jesus obviamente não estava falando de uma casa natural. Jesus estava falando de um lugar onde Deus ia descansar. Essa casa mística é a igreja. É a casa que precisa ser construída aos moldes do Evangelho, que é o testemunho apostólico. Quando essa casa estiver pronta, Deus vem e descansa sobre esse lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Santo Jesus, nós, com muito temor e tremor, Senhor, clamamos a Ti para que o Senhor restaure a mensagem do Evangelho em nossas vidas. Senhor, abre a nossa consciência para isso, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, conseguir ter a revelação do que o Senhor determinou. Que o Senhor faça desse lugar, desse ambiente, ó Pai, desses irmãos e irmãs aqui, Senhor, testemunhas do Senhor. Homens e mulheres que vão testemunhar do Teu Evangelho, da mensagem apostólica. Em nome de Jesus, Senhor. Abra, Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor, nos inquieta o nosso coração, Senhor. Nós estamos num tempo, Senhor, de muita distração, onde nós não conseguimos nos focar, ó Pai, na palavra do Senhor. Nós não conseguimos nem seguir, Senhor, a leitura bíblica anual. Como, Senhor, nós entraremos no Teu reino? Que essa mensagem afogueie os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos buscar, ó Pai, entendimento disso, Senhor. Nós possamos buscar a revelação, Senhor, disso. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus.